Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, 5 de abril de 2024, celebramos a sexta-feira da oitava da Páscoa. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de João, capítulo 21, versículos 1 a 14. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu uma roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Pedro está, como quem diz, está sem fazer nada e diz: Eu vou pescar. Simão Pedro, amados irmãos e irmãs, dá a impressão que quer voltar à antiga vida, quando ainda não conhecia Jesus. Vejam, ele quer voltar a ser pescador de peixes, e não pescador de homens. Vejam, infelizmente a ausência do Mestre causa desânimo e amnésia nos discípulos. Eles parecem ter esquecido de tudo o que viveram ao lado de Jesus. Pois foi justamente ali, junto ao mar da Galileia, vejam, junto àquele ambiente ali, que o Mestre lhes fez o chamado: Vinde, e eu farei de vós pescadores de homens. A gente vê isso lá em Marcos, capítulo 1, versículos 16 a 18. Mas, agora, amados irmãos e irmãs, Jesus vem novamente ao encontro dos discípulos e diz: Lançai a rede à direita e achareis. Então, amados irmãos e irmãs, a pesca milagrosa, como é conhecida, mostra aos discípulos e a nós hoje que não podemos voltar à antiga vida sem Jesus. Lembra Pedro dizendo: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Mas, como a gente já disse, aquele momento era o momento de Jesus, estava ausente. Jesus ressuscitou, mas estava
né, longe dos discípulos. Mas aí Jesus aparece, mostrando justamente que ele não está longe. E como já dissemos, é impossível voltar à antiga vida sem Jesus. Por isso, amados irmãos e irmãs, hoje, mesmo diante das adversidades da vida, da ansiedade, dos estresses, das depressões, não podemos desanimar. Vejam, como dizia aquela música, né? O barco já está em alto mar, não dá mais para voltar. Pois Jesus, amados irmãos e irmãs, ele continua nos convidando a estar em comunhão com Deus e com os irmãos. E lembrem, né? O que nos faz estar em comunhão com Deus e com os irmãos é estar em comunhão com Jesus. Em comunhão com a sua palavra, em comunhão com as suas ações. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.